Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui, quinta-feira, 14 de agosto de 2025, e eu tava pensando numa coisa aqui. Tanto gravar vídeo tá virando já um hábito na minha vida, e é um hábito que é agregado propósito, e muito mais que isso que eu não vou revelar no momento, mas eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Nunca, lógico que tudo tem exceção, mas raramente na minha vida eu sou imparcial ao colocar o meu ponto de vista, a minha opinião sobre determinado assunto, quando eu sou convocado para esse momento, claro, né? Por que você pensa assim? O que você acha disso? Elinho, o que você faria nesse lugar? Elinho, gostaria de saber como que foi, você já passou por isso. Eu não consigo voltar um segundo na minha vida e me arrepender de nada, porque as piores coisas que aconteceram na minha vida trouxeram ensinamentos pessoais que eu carrego pro resto da minha vida. Então, eu às vezes me pergunto por que as pessoas se omitem na hora de mostrar o processo para alguém, sabe? Por exemplo, olha, como que você dirige carro? A pessoa vai lá e pega e fala, você dirige o carro, você vai na autoescola, você tem aulas, e de repente você passa em um teste e você é habilitado. Realmente é assim. Mas por que a pessoa não fala, olha, você vai ter medo de bater, você vai afogar? Afogar é uma expressão, né? Não sei se na tua região é assim, afogar o carro morrer, o carro. Você vai, talvez vai até bater. Você vai ficar sem gasolina no começo porque você não tem o hábito. Você vai ficar sem bateria porque você vai esquecer de ligar o farol. Você vai ter que andar 1 quilômetro para buscar essa gasolina. Só um exemplo, eu estou criando uma coisa rápida aqui no improviso para você entender o processo do que é ter um carro para um iniciante. Uma moto, um veículo. E a gente não consegue, parece que por medo de desaprovação, falar a verdade para aquela pessoa. E falar a verdade é muito difícil porque algumas pessoas não têm a coragem também de ouvir a verdade, mesmo vindo te procurar. Então, eu acredito sinceramente que quando a gente fala a verdade para a pessoa, a gente está preparando ela não para os desafios. Talvez os desafios que ela vai encontrar naquele caminho são diferentes que o seu, mas a dor de segurar a onda, a perseverança, a resiliência, o fato dela levantar a cabeça e seguir em frente, esses costumes serão iguais, independente do desafio. Talvez o que você esteja passando aí é diferente do que eu passei, mas se levantar e seguir sozinho foi a mesma coisa que eu fiz. Mas colocar o sorriso na cara e seguir em frente foi a mesma coisa que eu fiz. Não importa exatamente o que aconteceu no teu processo ou o que está acontecendo no teu processo. A forma de reagir a ele, a forma de reagir em caminho à vitória é muito parecido. E muitas vezes, por a gente não conseguir, e até quero esticar isso para os nossos filhos, mas não só para os nossos filhos, mas para aquela pessoa que te considera por alguns segundos, por alguns minutos, alguns dias, te considera o mentor na vida dela. Nós nos acovardamos quando não falamos do processo para ela. Nos acovardamos quando não falamos para ela de quem ela é. Nos acovardamos quando não lembramos elas das vitórias dela em meio às derrotas. Aquela pessoa que está passando pela tua vida e pedindo um conselho, um ponto de vista seu, muitas vezes, provavelmente, às vezes é só uma aflição, às vezes só está procurando uma ajuda urgente, um jeito de desabafar e ouvir alguma coisa, porque ela esteja com medo de ouvir até, ou ver a verdade. Então, quando ela procura você, ela está te nomeando um mentor da vida dela, por alguns segundos, por alguns minutos, por alguns dias, como eu falei. E você vai lá e se acovarda. A dor da perda, a dor da derrota, ela é igual. Não interessa o
que você perdeu. Se você faliu uma empresa e o meu carro foi roubado, é uma frustração? Essa dor é igual? Você tem experiência para isso? Você tem experiência para isso? Às vezes você não se acha digno de falar para uma pessoa seguir em frente, sabe por quê? Porque você tem vergonha de expor as suas derrotas. Mas as suas derrotas é uma das coisas mais lindas que aconteceu na tua vida. O que seria da tua vida se você não tivesse sido derrotado? Como que um soldado, como que alguém veterano em guerra, estrategicamente, fisicamente, em sobrevivência, seria alguém se ele não tivesse passado pelas batalhas? Seria só o soldadinho lá que só passou pelo treinamento e nunca saiu do quartel? Quem você preferiria ouvir? O cara que foi preso na guerra, que foi atingido, que sofreu N derrotas, mas voltou vivo de lá? Ou aquele soldado que está sendo preparado no quartel, que ainda nem sequer ouviu o barulho de um tiro em direção a ele? A experiência conta, e você tem isso aí para compartilhar com as pessoas. Você só não se julga capaz de fazer isso porque você tem vergonha das suas derrotas, aonde você devia colocar, na verdade, essa derrota minha foi uma grande vitória, porque nela eu aprendi uma lição tão valiosa que ninguém veio me trazer. E se você agora está sendo derrotado, eu queria compartilhar uma coisa para você, porque nós pegamos sempre os textos da Bíblia e colocamos na nossa vida a parte positiva. E eu quero que você filtre bem os seus pensamentos agora, porque a parte negativa é a que leva a parte positiva, a parte dolorida, a parte do processo é o que vai levar a tua verdadeira essência, quem você vai ser depois do que você está passando agora. Então, lá em 1 Samuel, nas histórias de Davi, nós temos inúmeras histórias de vitória, né? Ele derruba um gigante, ele se torna rei, depois o filho que é... Mas olha só, o nosso cérebro parece que absorve a parte que ele foi rei, que ele derruba o gigante, que ele fica famoso, que ele cria impérios, que ele... Mas se a gente pegar a parte e viver a parte da dor, você vai ver que você está no caminho certo. Primeiro era o menino que não valia nada, provavelmente sofria ali algumas limitações, digamos, por ser o mais novo. Não sei, eu me pergunto a hora em que vai o sacerdote na casa dele e fala com o pai dele assim: cadê os seus filhos? Lá estão todos aqui, não falta um, vai lá pegar o fulano. Como tipo a historinha da Cinderela, sabe, tipo, não, aquele ali, vai lá buscar ele, vai. E aí o sacerdote unge ele e vai embora. Então dá a impressão que ninguém acreditava nele. Quando eu olho, eu não sou nenhum teólogo, não sou pastor, não sou padre, nada, mas pega essas histórias da Bíblia e coloca na tua vida, não só as positivas, não só os momentos de vitória, mas pega os negativos. Quando fala, eu lembro um dia que eu falei isso para um pastor e ele falou: nossa, não, é porque ele amava as ovelhas. Vou te contar uma coisa que eu falei numa brincadeira. Eu falei: cara, os irmãos de Davi eram soldados, Davi depois se tornou rei, o pai de Davi era o cara. Ele era o cara para treinar os filhos, para inserir valores, princípios, né? Mas eu fico pensando assim: Davi, um leão veio matar as ovelhas e ele peitou o leão. E aí tem uma interpretação minha, claro que isso é só uma interpretação para brincar, mas eu queria entender o que passou pela cabeça do Davi naquele horário, porque ele falou assim: meu Deus do céu, se eu for para casa agora e falar para o meu pai que um leão comeu uma ovelha, eu vou morrer. Então eu vou matar esse leão aqui, cara, porque senão o bicho vai pegar pro meu lado. Mas aí, dentro dessa brincadeira, ninguém fala pra você a aflição de enfrentar um leão, cara. O pavor que ele, claro que ele venceu o leão, matou o urso, o pavor que ele sentiu dentro dele.
Você só ouve? Ah, ele matou o leão, né? Opa, tá bom, vou lá matar também. Meu amigo, se você já foi no zoológico e viu o grito de um leão, o rugido de um leão, você deve imaginar o que é isso. E ali, quando mais pra frente, Davi mata o Golias, claro, cheio de coragem, não era covarde, ele mata o Golias com a espada do próprio Golias, né? Ele é idolatrado, ele é, nossa, agora, Davi. Mas o medo que ele passou naquele momento, de errar, são coisas do processo que ninguém te fala. Quando Saul está perseguindo ele e ele foge, aí ele chega, ele era muito amigo do Jonatas, filho de Saul, aí ele chega em um lugar, passando, fugindo daquela história. Isso já se passaram ali uns 10 anos, pelo que eu entendi, entre pregações de pastores, entre algumas coisas que eu interpretei, mas é o que eu te falei, não se aprenda teologia, eu vou chegar já onde eu quero chegar. Ele pega, está fugindo, e lá em 1 Samuel, eu vou ler para você daqui a pouco o versículo 8 e 9, e lá em 1 Samuel, ele chega em um lugar, falando aqui com as minhas palavras para simplificar e ser mais rápido, ele chega em um lugar, morrendo de fome, e o sacerdote ali fala, não, nós temos um pão sagrado aqui, não, tudo bem, eu não estou em dívida com Deus, ele comeu esse pão sagrado. Aí vem o outro, né, e chegando no 8 ali, e disse Davi a Aimeleque, não tens aqui a mão, lança ou espada alguma, porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Ele estava inventando uma história para passar por ali e não deixar rastros, que ele estava fugindo, na verdade, de ser morto por Saul. Ele estava fugindo. E disse o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do Carvalho, eis que está aqui envolta num pano, de trás do efode. Se tu a queres, pega. E Davi pega e responde assim, ó, não há outra semelhante, não há outra melhor, me dê a espada, me dá a espada. Sabe por quê? Naquele momento ali, Davi, acredito eu, por ser resiliente, por ter se tornado toda a história que você conhece dele, além disso, ser humilde, entender quando ele errava, ele se humilhava, ele rasgava as roupas, pedia perdão, ele pega, quando ele encontra aquela espada, ele lembra quem era ele quando ele começou. Ele fala, não há outra melhor, me dá essa espada, eu já derrubei gigantes, eu já enfrentei batalhas horríveis e as venci. E essa espada me lembra disso. Eu gostaria que você, quando alguém viesse pedir ajuda para você, viesse pedir um conselho para você, se você não sabe o que dizer, você conhece histórias dessa pessoa? Se você não conhece, comece a ressuscitar nela essas histórias. Me fala um pouco da tua vida, cara. Me fala um pouco de coisas que você já passou e superou. Quando você fizer isso, você vai dizer para ela assim, olha, sabe o que você está precisando? De lembrar que você já passou por histórias horríveis e as venceu. E hoje aqui você está perdido, está em fuga psicológica. Mas você não é essa fuga. Você não é essa derrota. E isso é para você também que está vendo o vídeo. Deus coloca, quando você entrega a tua vida para Deus, não é que você não vai ser perseguido, que você não vai ser derrotado, que você não vai sentir medo. Não é nada disso. Mas Deus vai colocar o tempo inteiro na tua vida pessoas que vão te lembrar quem você é. Você não é essa derrota, não é essa vitória. Toma aqui a tua espada. Lembra de quando você começou? Quantas coisas você venceu? Quantas coisas você deixou para trás? Quantas coisas que te criticavam e depois começaram a te elogiar? Quantos falaram, isso aí não vai dar em nada? Depois falaram assim, eu sempre falei que esse aí ia dar certo. E se não falaram, se prepara, porque vão falar. Primeiro eles vão rir, primeiro vão te humilhar. Você, por vergonha, às vezes vai inventar histórias
no meio do processo, para tentar passar despercebido, por medo. Mas depois, se você tiver a capacidade de entregar a tua vida para Deus, Ele sempre vai mostrar para você as espadas que você já empunhou e as lutas que você já venceu, para você olhar e dizer: eu vou vencer essa também. E aí, todos aqueles vão dizer assim: eu sempre acreditei nele e nela. Sempre foi incrível. Está na hora de você começar a fazer isso com você mesmo. Depois que você aprender a fazer isso com você mesmo, você vai começar a ensinar os outros. Você não é essa derrota. Você não é essa depressão. Você não é essa doença. Você não é essa falência. Você é aquela pessoa que um dia, com o livre-arbítrio, você escolheu: eu vou para a guerra, eu não vou me omitir, eu não vou aceitar essa situação. É isso que você é. Não deixa ninguém tirar isso de você. Deus passa aqui hoje para te falar: toma aqui a espada que você já venceu os gigantes. E se prepara, porque a próxima vitória está por vir. Vai falar com Deus que Ele está te esperando.